Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Neemias 7 e 8. Neemias estabelece guardas em Jerusalém, contribuição para o templo. Esdras lê a lei diante do povo, a festa dos tabernáculos. Neemias 7. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque eles eram um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhe: Não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os que assistirem ali permanecerem. Fechem as portas e vos trancaias. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estavam escritos o seguinte: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados, que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade. E os que vieram com Zorababel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bizã, Misperete, Bigvai, Neum, e Baana. Esses são o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paró 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arás, 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2818. Os filhos de Elião, 1254. Os filhos de Zatur, 845. Os filhos de Zacai, 670. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. E os filhos de Asgad, 2322. Os filhos de Adomicão, 677. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ate, de Ezequias, 98. Os filhos de Hassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 688. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 643. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. O filho do outro Elão, 1000.
254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lote, Adide e Ono, 621. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmil, dos filhos de Hadel, Eva, 604. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, filhos de Razufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Queros, os filhos de Sia, filhos de Padom, os filhos de Lebana, filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Recaías, os filhos de Rezim, os filhos de Recoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bezaí, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquibuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa. Os filhos de Barco, os filhos de Sisra, os filhos de Tamar, os filhos de Nesiá, os filhos de Hatifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sofarete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebai, os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também esses subiram de Tel-Melá e Tel-Hassar, Querube, Adom e Ime, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linguagem eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E os dos sacerdotes, filhos de Rabaías, filho de Cós, filho de Barzilai, que tomaram por mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro nos livros de genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem de coisa sagrada até que se apresentasse o sacerdote com Uri e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora seus servos e sua serva, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, e os seus cavalos 636, e os seus mulos 245. Camelos 435, jumentos 6.620, e uma parte do chefe dos pais contribuíram para a obra. O governador
deu para o tesouro em outro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra, em 20 mil dracmas, e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro, 20 mil dracmas, e em prata 2.000 libras e 607 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo Israel nas suas cidades. Neemias 8. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. Os, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, com a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E esta abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram sua cabeça e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaias e os levitas ensinaram o povo na lei e o povo estava em seu lugar. E leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor nosso vosso Deus. Então não vos lamenteis nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disseram mais: ide, comeis as gorduras e bebeis as doçuras, e enviei porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções e a fazer grande regozijo,
porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todos os povos, de sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem na palavra da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por toda a sua cidade em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei